Você tem ali a figura do presidente Donald Trump, com a atuação lá fora do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Vocês todos estão acompanhando esses capítulos, né, de atualizações. E agora quem traz uma notícia é o Lorival Santana, que é o jornalista da CNN, também muito bem informado sobre o que acontece lá fora. E ele traz essa informação. Olha, o governo Trump prepara novas medidas contra o Brasil. Notícia de agora à noite. Alvos agora são Banco do Brasil e as importações da Rússia, apurou a CNN. Empresas americanas pedem a manutenção das barreiras. O Banco do Brasil, por quê? Porque supostamente não estaria aplicando a Lei Magnitsky contra o juiz Alexandre de Moraes, contra o ministro Alexandre de Moraes. O pessoal está apurando que ele continua com a conta corrente normalmente, tem ali uma restrição talvez somente do cartão de crédito, mas que o banco não teria feito a sanção da forma correta, né, como diz a Lei Magnitsky. Então viria algum tipo de punição ao Banco do Brasil, seria algo realmente relevante, né, se isso acontecesse, e também a questão da importação da Rússia, que o Brasil traz diesel, né, e petróleo da Rússia, que seria uma forma indireta de você patrocinar, inclusive, a guerra contra a Ucrânia. Nesse caso, até a OTAN está de olho nisso. Então, traz aqui a notícia o Lorival Santana. Até hoje, ele foi bem nas previsões ali, né? Ele costuma acertar. Existe essa expectativa, então, de algo novo aí nos próximos dias. E aí, Jean Turco, como é que vai ter esse acordão com uma figura aí tão imprevisível e com um poder muito grande, que é o governo dos Estados Unidos, na figura do Donald Trump? E também tem uma outra figura que a gente vê claramente que não parece ser a favor de um acordão, que é o próprio ministro Moraes. Você tem essas duas figuras dos dois lados que querem vitória completa, digamos assim. Não, pois é só por isso que nós temos algumas dúvidas, porque se não tivesse essa variável externa americana de Trump, o acordão seria certo 100%, né? Então, que mais medidas vão vir, diria, por parte dos Estados Unidos, diria que é certeza absoluta. O ponto é se serão mais coletivas, se serão individuais contra algumas pessoas, se será uma mistura das duas, em qual momento, com qual prazo e com qual intensidade e o que isso vai gerar. Até agora, por um lado, aparentemente não gerou nada, não houve um recuo oficial evidente. Por outro lado, sabemos, por notícias de bastidores, tudo indica isso, que quebrou um pouco a unanimidade, o consenso dentro do STF, que gerou algumas brechas ali internamente. E talvez algumas medidas mais duras podem ampliar essa brecha, essa briga interna ao STF. Então, é neste sentido que veremos que tipo de medida virá e quanto isso será importante. Não obstante, Lula diga que quer negociar, que está disposto a negociar, que está tentando negociar, etc. Tal, e ele sempre fala isso, nós temos que olhar os fatos. Nos fatos, o que tem? Que, na verdade, ele fala o contrário, porque, assim, vejam, uma pessoa que fala, não, eu quero negociar, estou disposto a negociar, eu mandei meu vice para negociar, mandei o ministro da Economia para negociar, e o dia seguinte chama Trump de nazista, fala que se fosse no Brasil seria preso, manda tomar, não me lembro se era comer jabuticaba ou chá de jabuticaba, etc. Tal, zoando. Não ligou quando teve, não telefonou para ele quando teve a eleição, etc. Tal. Obviamente isso é mentira. É só para alguém acreditar. Sobre o diesel da Rússia, não só muito bem lembrado, Renato, mas é importante destacar o seguinte: o Brasil, é verdade, não é o único país que compra diesel ou outros recursos da Rússia, inclusive vários países europeus, mas aumentou exponencialmente essa importação de diesel da Rússia desde 2023, desde o governo Lula. E quando você olha o gráfico, ao mesmo tempo caiu exponencialmente a importação, a compra de diesel dos Estados Unidos. Então, não é um mero fenômeno de mercado, como em parte pode ser interpretado. É um fenômeno de mercado guiado por interesses políticos e geopolíticos, né? Além disso, há outras questões, inclusive, a famosa questão do PIX, que já foi falado várias vezes. Vale lembrar que sim, é verdade que os Estados Unidos reclamam do PIX, e aí a esquerda, estão vendo e são contra o PIX e tal, mas vejam, o PIX é uma ferramenta ótima e é autoevidente, todo mundo gosta, todo mundo usa, é realmente muito eficiente. Mas, além do Pix, existem outras ferramentas muito similares ou quase idênticas, inclusive o WhatsApp Pay. E o WhatsApp Pay, que é do grupo Meta americano, tinha pedido
para as autoridades brasileiras para poder operar no Brasil. E foi proibido por uns 6, 8 meses, agora não me lembro exatamente quando. No meio tempo, teve o Pix, começou o Pix no Brasil, e aí depois de outros 6, 8 meses, o WhatsApp Pay foi liberado no Brasil, quando já as pessoas já estavam usando massivamente Pix, então de fato ninguém abandonou, ninguém começou a utilizar o WhatsApp Pay. Então, este tipo de medidas que os americanos conhecem, acompanham, mostram que há arbitrariedade. Assim, se foi proibido, foi proibido. Era para continuar proibido. Se tinha algum problema, era para continuar proibido. Porque primeiro foi proibido, depois, casualmente, do começo do Pix, liberaram. Então, este tipo de concorrência desleal ao qual os americanos estão se referindo. E várias outras questões. Né? Hoje, vale lembrar que, se não era hoje mesmo, Lula acionou a lei de reciprocidade, o que implica uma série de coisas possíveis, uma série de medidas, aumento de tarifas, também a quebra de patentes, etc. Vejam, isso é algo, assim, eventualmente seria muito, muito grave, porque quebra de patente, o que significa? Que, no primeiro momento, você vai quebrar as patentes, ok, e aí vai, no curtíssimo prazo, se beneficiar daquilo, mas em um segundo momento, no médio e longo prazo, o que vai acontecer? Que aquelas empresas tocadas por isso, e as empresas americanas e todas as outras empresas, vendo isso, simplesmente não vão mais querer investir no Brasil. Então, uma sinalização para o mercado muito, muito ruim. De novo, uma tendência de isolamento do Brasil, de se tornar um pária, sempre se distanciando dos países que são, com todos os problemas do mundo, democracias liberais, para países que são autoritarismos. Então é exatamente o contrário do que deveria acontecer. Lembrando que o Brasil é o único país do mundo que não está negociando com os Estados Unidos. Então este papinho de soberania, soberania, etc e tal, é mentira. É só discurso populista para enganar as pessoas. Gente, até a China está negociando com os Estados Unidos. O maior inimigo. Os caras são inteligentes, sentam na mesa, com todas as diferenças, interesses do mundo que tem, mas sentam na mesa e tentam negociar. Então, essa atitude de não negociar vai prejudicar os dois, mas muito mais os Estados Unidos. E é importante lembrar que é possível, em parte porque nós temos um bando de extremistas irresponsáveis no governo, em parte porque há uma certa camada de pessoas, um certo número de pessoas, que acredita, que cai nessa armadilha, que cai neste conto de fada estúpido que não faz o menor sentido. É só para saciar todos os problemas mentais de nacionalismo, etc. Tal, nós somos o grande país que vão contra os Estados Unidos, etc. Tal, gerando um problema prático, um problema econômico, concreto, material. Apelar a símbolos, a questões intangíveis, etc., gerando um problema econômico, tangível, concreto. Então, assim, os outros países não fazem isso. Por quanto outros países também possam discordar das medidas de Trump e possam ter interesses divergentes, quando é a hora do vamos ver, sentam e negociam.